Esdras capítulo 10 relata um momento crucial na história de Israel, após o retorno do exílio na Babilônia. Este capítulo descreve a ação de Esdras e do povo de Israel em resposta à questão dos casamentos mistos, que eram contrários à lei de Deus. Na época, o povo de Israel estava se esforçando para se restabelecer em sua terra e reconstruir seu relacionamento com Deus. Este período foi marcado por um esforço significativo para seguir as leis e os mandamentos que Deus havia dado a Moisés. Esdras, um escriba e sacerdote, liderou um movimento de arrependimento e reforma. No início do capítulo 10, Esdras estava orando e confessando os pecados do povo, chorando e prostrado diante do templo de Deus. A atitude de Esdras refletia uma profunda angústia e um sincero desejo de ver o povo de Deus se arrepender e retornar à obediência. Enquanto Esdras orava, uma grande assembleia de homens, mulheres e crianças se reuniu em torno dele, também chorando amargamente. Este movimento coletivo de arrependimento foi significativo porque mostrava que o povo estava consciente de seus pecados e desejava corrigir seus caminhos. Um dos líderes, chamado Secanias, filho de Jeiel, tomou a palavra e reconheceu o pecado do povo em se casar com mulheres estrangeiras, o que era uma violação direta das leis que Deus havia dado ao povo de Israel. Ele propôs que fizessem um pacto com Deus para enviar embora todas as mulheres estrangeiras e seus filhos, em conformidade com a lei de Deus. Esta proposta era radical e implicava uma ruptura dolorosa, mas foi vista como necessária para restaurar a pureza e a santidade do povo de Deus. Esdras então se levantou e fez com que os líderes dos sacerdotes, levitas e todo Israel jurassem que fariam conforme proposto. O juramento era uma forma de compromisso solene, refletindo a seriedade com que o povo encarava a necessidade de obediência. Depois de fazerem o juramento, Esdras se retirou para uma câmara no templo e jejuou, abstendo-se de comer pão e beber água, para continuar a lamentar a infidelidade do povo. Este ato de jejum e oração demonstrou a dedicação de Esdras em interceder pelo povo e buscar a direção de Deus. O próximo passo foi um decreto proclamado por toda Judá e Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém dentro de 3 dias. Aqueles que não comparecessem perderiam suas propriedades e seriam expulsos da comunidade dos exilados. Este decreto foi uma medida forte para garantir que todos estivessem presentes e participassem da decisão crucial que estava por vir. Dentro de 3 dias, todos os homens de Judá e Benjamim se reuniram em Jerusalém, no 9º mês, no 20º dia do mês. Eles se assentaram na praça diante do templo, tremendo por causa da gravidade da situação e pela chuva intensa que caía. Esdras então se levantou e confrontou o povo sobre seus pecados, dizendo-lhes que tinham sido infiéis ao se casarem com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Ele os convocou ao arrependimento e à ação, instando-os a confessar seus pecados ao Senhor e fazer a sua vontade, separando-se das mulheres estrangeiras. A Assembleia respondeu afirmativamente, reconhecendo a necessidade de obedecer, mas destacando a complexidade da situação. Como havia muitos envolvidos, propuseram que os líderes se encarregassem de supervisionar o processo e que todos os homens que haviam se casado com mulheres estrangeiras se apresentassem em datas específicas, com a ajuda dos anciãos e juízes de cada cidade, até que a ira de Deus se afastasse deles. Esdras concordou com esta proposta e os líderes dos sacerdotes, levitas e de todo Israel começaram a agir de acordo. O processo de investigação e separação levou vários meses, desde o 1º dia do 10º mês até o 1º dia do 1º mês do ano seguinte. Durante esse tempo, cada caso foi examinado individualmente. Aqueles que se haviam casado com mulheres estrangeiras e seus filhos foram separados conforme o juramento que haviam feito. Esta ação foi difícil e dolorosa para todos os envolvidos, mas foi vista como necessária para restaurar a pureza do povo de Deus. A lista dos homens que se casaram com mulheres estrangeiras foi registrada, começando pelos sacerdotes, seguidos pelos levitas, cantores, porteiros e, finalmente, todo o Israel. A inclusão dos sacerdotes na lista era particularmente significativa, pois aqueles que deveriam ser exemplos de santidade e obediência também haviam falhado. No entanto, a disposição de todos em se submeter ao processo de purificação mostrou um compromisso renovado com a obediência a Deus. Historicamente, essa medida de enviar embora as esposas estrangeiras pode parecer extrema para os padrões modernos, mas deve ser entendida no contexto do tempo e das circunstâncias.
O povo de Israel estava em um ponto crucial de sua história, tentando restabelecer sua identidade e fidelidade a Deus após anos de exílio e dispersão. A pureza religiosa e a obediência às leis de Deus eram vistas como essenciais para a sobrevivência e prosperidade da nação. Costumes da época também influenciaram essa decisão. No antigo Israel, os casamentos não eram apenas uniões pessoais, mas também tinham implicações sociais e religiosas significativas. Casar-se com estrangeiros muitas vezes levava à introdução de práticas religiosas estrangeiras, o que poderia levar à idolatria e à infidelidade a Deus. A separação desses casamentos foi, portanto, uma medida para proteger a integridade religiosa e cultural do povo de Israel. Esdras, capítulo 10, é um exemplo poderoso de arrependimento coletivo e da seriedade com que o povo de Israel encarou a necessidade de obediência às leis de Deus. A liderança de Esdras, combinada com a resposta do povo, resultou em uma reforma significativa que ajudou a moldar o futuro da nação. Este capítulo destaca a importância da pureza, da obediência e do arrependimento no relacionamento com Deus, valores que continuam a ser relevantes para a fé e a prática religiosa até os dias de hoje.